não existe uma batalha acontecendo entre Satanás e Deus. Batalha espiritual existe, mas não da forma que te contaram. Durante muitos anos, a igreja gastou mais tempo pesquisando e estudando sobre bruxaria, feitiçaria, do que pesquisando biblicamente o que a Bíblia diz acerca do mundo espiritual. Como falamos no vídeo anterior, o ensino sobre batalha espiritual se baseando em experiências defasou o assunto, levando a um desgaste muito grande e impedindo com que pessoas se interessassem em estudar e se aprofundar sobre o tema. De fato, todos aqueles que apresentarem uma vida de arrependimento e justiça irão enfrentar uma resistência do império das trevas e do sistema do mundo. Desde a queda de Adão no Éden, a batalha foi iniciada sobre toda a criação visível por causa do homem. Porém, ela também será encerrada de forma definitiva e triunfante por outro homem, o último Adão. Isso é o que diz 1 Coríntios 15:45. Jesus, o Senhor de todo o universo, a partir da cruz e através do estabelecimento do seu reino sobre toda a terra, no caso, nova terra, descrito em Apocalipse 21, versículo 1, expurgará definitivamente a presença do pecado sobre toda a humanidade e sobre toda a criação. Isso é o que diz João, capítulo 1, versículo 29. Em todos os vídeos, nós sempre deixamos claro o quanto que Jesus é modelo para nós cristãos em todas as áreas, inclusive na batalha que nós enfrentamos diariamente. Porém, Jesus, quando vai se colocar como modelo triunfante sobre essa batalha, nós não vemos Jesus vencendo essa batalha através dos gritos, cantando louvores, orando em voz alta, muito pelo contrário. O Senhor triunfa sobre essa batalha obedecendo até a morte e morte de cruz. A batalha espiritual é uma realidade inquestionável pós-queda. Porém, a maneira como Cristo triunfou e como nós triunfaremos não será os gritos contra os poderes satânicos, nem com atos proféticos, nem com conhecimento detalhado sobre a hierarquia de demônios, nem mesmo com a quantidade de testemunhos adquiridos de ex-feiticeiros ou até mesmo informações sobre seitas maçônicas. A maneira correta de vencer essa batalha está relacionada diretamente com a forma em que vivemos diante de Deus, submetendo tudo o que temos e somos debaixo do senhorio de Jesus, obedecendo às suas leis e desenvolvendo diariamente santificação, humildade e arrependimento diante do Deus de toda a terra, por meio do poder do seu Espírito. Triunfar diariamente na batalha espiritual está relacionado diretamente e exclusivamente a estar posicionado em Cristo. Olha o que está escrito em Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele continua, Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Também Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. E depois Efésios 2:6-7, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:10-13, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 3:6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O Messias esperado ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai nas alturas dos céus, muito acima de todo principado,
poder e domínio que se nomeia não somente nesta era, mas também na era vindoura. Efésios 1, 20 e 21 fala sobre isso. Contudo, todos aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus por meio da fé e do arrependimento morreram para si mesmos. Por isso, eles estão assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. O céu é um lugar onde a vontade de Deus está sendo cumprida em toda a sua plenitude e sem a ação do mal. E é para que esse propósito também se manifeste aqui na terra que nós estamos trabalhando como sacerdotes da ordem messiânica, a partir da posição de poder em Cristo. Nós, os santos, precisamos entender que morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. E por isso, de fato, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para proclamar as riquezas da sua graça e para revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Em Cristo nós temos autorização para falar acerca das grandezas de Deus, provocando os céus e a terra violentamente. A batalha espiritual, ela é uma realidade, mas Deus nunca teve e nunca terá nessa guerra adversários diretos, pois não existe criatura celeste ou terrena capaz de oferecer qualquer resistência direta ao seu poder. Por isso, Deus tem inimigos. Salmos 66, 3 e Hebreus capítulo 10, do 12 ao 13, vai falar sobre isso. E todos eles serão destruídos após a consumação dos séculos. Mas é importantíssimo destacar que não existe uma batalha acontecendo entre Satanás e Deus. O inimigo não seria tão ingênuo ao ponto de se levantar para batalhar contra o seu próprio Criador, porque ele sabe que essa luta já está perdida antes mesmo de começar. Embora Satanás tenha se tornado o inimigo de Deus, ao se rebelar contra o propósito de Deus na criação e nos homens, ele não se levantou para resistir ao poder de Deus, apesar de se rebelar contra sua vontade soberana. A batalha sempre foi contra Satanás e a humanidade, entre a serpente e a descendência da mulher. Gênesis 3:15. E também Apocalipse 12:17. Por isso, lembre-se, Satanás não é adversário de Deus, mas dos homens. Mateus 13:39 vai falar sobre isso. É preciso que isso fique extremamente claro para que você entenda que é impossível que Deus possua adversários, porque não há nada, como nós já dizemos, que exista que pode resistir ao poder de Deus ou que possa vencer ao Senhor nessa batalha. Por isso, Satanás é inimigo de Deus, mas adversário dos homens. Porque a esses, sim, se não estiverem sujeitos ao senhorio de Cristo, ele é capaz de vencer. Mas contra Deus, isso jamais poderia acontecer. Na verdade, mesmo após a sua queda, o diabo é uma criatura que continua submissa a Deus e ao senhorio de Cristo. Está escrito em Colossenses 1, versículo 16 e 17. Além disso, ele não pode realizar coisa nenhuma na humanidade sem que Deus o permita. Essa guerra foi travada por Satanás contra os homens a fim de roubar o seu governo sobre a criação. Por isso, Cristo encarnou, tornando-se o Filho varão para destruir toda a obra do pecado, da morte e do diabo por meio da cruz, expondo-os ao desprezo público diante de toda a criação. Isso está escrito em Colossenses 2, versículo 14 e 15. A palavra se fez carne para redimir a terra e reger as nações com cetro de ferro para a glória de Deus Pai. Apocalipse 12, 5 e Salmos 2, versículo 8 e 9. Cristo não somente vive, mas como tem o diabo na palma da sua mão.